Boa noite, Paulo, Patrícia. Sejam bem-vindos, Fátima, Reinaldo, Cecília, Rosângela, seja bem-vindo. Claudionor, tudo bem? Boa noite, Leda. Seja bem-vinda. Com certeza, Patrícia, estamos juntos. Matheus, boa noite. Eveline, boa noite também, seja bem-vinda. Isso, todo mundo chegando. Aí eu também uns compartilhamentos da Rosângela. Valdinei, boa noite, seja bem-vindo. Maria Luísa, boa noite. Deixa eu ficar de olho aqui no reloginho, porque está na nossa hora de nós iniciarmos os estudos de hoje. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, por estarem aqui conosco, dividindo este tempo que vocês têm, principalmente para se dedicar um pouquinho ao aprendizado, um aprendizado da doutrina espírita que nos levará com certeza aos ensinamentos do próprio Cristo, que é justamente o caminho, a verdade e a vida que nós efetivamente precisamos para atingirmos o ápice da própria felicidade, da evolução e do progresso, que eu tenho certeza que é o que todos querem. Infelizmente, muitos querem, mas ainda não descobriram isso. E ainda encontram-se ligados ou apegados a outros determinados temas, a outros valores, mas que com certeza, logo, logo, muitos, se não todos, estarão preparados e aptos. Que bom que nós estamos aqui, que nós estamos buscando justamente este conhecimento. Boa noite, Kelly, a Joana, a Tuca. Olha que legal, a Vânia. É isso aí. Então vamos fazer a nossa prece. Nesses breves instantes, voltar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Sobretudo, pedindo-os as bênçãos e a proteção para cada um de nós em particular, para os nossos lares, o lar de cada um de vocês que estão aí nesse instante compartilhando conosco este momento. E que essa energia, as vibrações do Cristo, com certeza reunidas nesse instante, porque onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria conosco. Que essas energias e vibrações do Cristo sejam capazes, pois, de fortalecer a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos vinculados agora nesse instante, ao redor dos ensinamentos do Cristo, sobretudo à luz do Consolador prometido. E que nós estejamos sintonizados, com a nossa antena voltada para este processo de busca pelo conhecimento, para adquirirmos a sabedoria que nos auxiliará a agirmos durante esta existência, durante a vida, doravante, enxergando a luz do próprio Cristo a iluminar os nossos caminhos. Que assim seja. Como eu disse, muito obrigado a todos. Renata também, seja bem-vinda. Mariângela, boa noite. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo sobre o livro O Céu e o Inferno. Como nós já havíamos dito desde o início deste estudo, é um dos livros que, infelizmente, são menos lidos e estudados pelas pessoas que se dizem espíritas e inclusive nas próprias casas espíritas. Nós vimos no nosso encontro passado sobre este livro, sobre o porvir e o nada. Aquela intuição que todos nós possuímos de que existe algo além da própria vida corporal.
algo que nós trazemos inato em nós mesmos e que difere um pouco desse materialismo que nós estamos acostumados, ou que muitas das vezes nós aplicamos esse materialismo justamente para fugir dessas necessidades que todos possuem de uma transformação. Então, às vezes, por conveniência, adotamos uma postura materialista para não discutir, para não refletir, para não ter que mudar e, sobretudo, para não alterar, em especial para que eu não precise justificar perante a sociedade em que eu vivo, junto aos meus amigos ou aos meus familiares, alguma coisa, principalmente que vá de encontro àquilo que eles já estão acostumados e nós também. Só que nós precisamos identificar, sobretudo, essa individualidade que todos nós somos e começar a aprender a viver de acordo com os nossos próprios valores, com aquilo que nós temos dentro de nós. Já passou do momento de nós começarmos a questionar a nossa própria consciência, o que é melhor para nós, o que nós estamos querendo de nós, da nossa vida e para a nossa vida, sobretudo no futuro. Já passou da hora de nós conquistarmos a nossa independência. A nossa independência no sentido de eu vou caminhar de acordo com os meus conceitos. Estou fora daquele inconsciente coletivo, como dizia Jung, do Maria vai com as outras. Mas, sobretudo quando nós vamos abordar essa questão do pós-vida material, quando nós vamos abordar algo além desse materialismo, a gente esbarra no espiritualismo. E esbarrar no espiritualismo, como Kardec nos ensina, é justamente se deparar com a certeza da existência da alma. E você se deparando com a existência da alma, você é obrigado a se deparar com algo além da própria vida e, sobretudo, do próprio corpo. Quando nós somos obrigados a nos depararmos com algo além, nós vamos esbarrar justamente naquilo que, como é o título do capítulo de hoje, todos nós tememos, que é justamente a morte. Nós vamos esbarrar por quê? Porque, como Kardec vai trazer aqui neste capítulo para nós, existem diversos empecilhos que nos atrapalham de enxergarmos algo além desta própria existência e dessa própria vida material. Nós não temos ainda, infelizmente, condições para enfrentar de uma forma correta e adequada aquilo que nós chamamos de morte, que representa justamente este marco na vida espiritual de todas as criaturas. É claro que a gente precisa aprender a vivenciar a vida espiritual, mesmo num corpo de carne. Mas o ponto principal, justamente, é a própria morte. Esta morte é que vai justamente nos proporcionar, pelo menos, alguns avanços nos conhecimentos daquilo que acontece além desta vida material. Então, Kardec vai iniciar este capítulo, o temor da morte, justamente falando, nós não podemos nos esquecer que nós temos uma vaga intuição da imortalidade. Desde os povos primitivos, nós já possuíamos essa intuição de que existe algo além. Naquela época, com certeza, com um pouco mais de dificuldades. Como diz Kardec numa das frases justamente desse capítulo, né? Entre os povos primitivos, o futuro não era senão uma vaga intuição. Mais tarde, ele passou a ser uma simples esperança. E, enfim, depois, ele passa a ser uma certeza. Então a doutrina espírita vem justamente trazer para nós, ou inaugurar para nós, esta fase da certeza. Saímos da intuição, deixamos para trás a esperança e assumimos a postura da certeza. Só que esta certeza vai trazer um contrabalanceamento, que é justamente o quê? O apego à própria vida material. Aí Kardec vai desenvolver.
Vamos então listar aqueles empecilhos que ele traz neste capítulo sobre o temor da morte, ou por que nós tememos a morte, por que nós temos medo da morte. Primeiramente, ele diz justamente essa questão do apego à matéria. Por nós não termos essa certeza, ou por nós não termos ainda desenvolvido a certeza dessa pré-existência da alma e da sua imortalidade, nós nos mantemos presos e apegados àquilo que nós podemos, ou que os nossos sentidos mais chamam a atenção. Então, peraí, por que eu vou me preocupar com algo depois, se eu tenho tantas coisas para me ocupar agora? Eu preciso conquistar isso, conquistar aquilo, a sociedade me exige isso, eu tenho que prestar contas disso, daquilo outro, para mim, para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, eu tenho que provar que eu sou capaz de conquistar, e com isso nós vamos levando toda a nossa vida vinculados e ligados exclusivamente à matéria. E não sobra, podemos assim dizer, tempo para nós nos ocuparmos das coisas espirituais. Às vezes a gente esquece dos ensinamentos do Cristo. Por que nós temos que nos preocupar ou nos ocupar do dia de amanhã? A cada dia, o seu mal. Nos ocupemos das coisas de hoje, do agora. Mas infelizmente este apego não nos permite. Então, estando todos nós apegados à matéria, nós, é claro, não queremos encarar o fim ou o extermínio da matéria. O quê? Não, isso não existe. Por isso muitas pessoas são materialistas ou se apegam ao materialismo, e a outra grande parcela não se preocupa. Por quê? Não, quando eu estiver velho, quando eu estiver morrendo, aí eu me ocupo dessas coisas. Então este apego excessivo à matéria, em todos os sentidos, nós não vamos adentrar a minúcias, porque esse apego pode ser aos filhos, o apego pode ser ao nosso próprio corpo, ou à saúde, ou ao trabalho, a qualquer coisa, mas que diz respeito ou que esteja vinculado exclusivamente a este corpo material. O segundo tópico que Kardec traz para nós, que recrudesce este medo que nós temos do outro lado da vida, é o desconhecimento, as incertezas. Nós, por exemplo, não sabemos como vai ser do lado de lá. Podemos ter uma vaga intuição. Podemos ter desenvolvido já até uma esperança, mas a certeza nós não temos. E em especial, quando Kardec codificou a doutrina espírita, não tinha, porque depois dela que os espíritos vieram trazer para nós as notícias de como funciona o mundo espiritual. André Luiz, um dos grandes repórteres do mundo espiritual, através do Chico Xavier, trouxe inúmeras obras para nos mostrar e nos explicar o que acontece e como acontece do lado de lá. Até então, nós não tínhamos essas incertezas ou esse desconhecimento do que acontece, por exemplo, com as nossas afeições. Poxa, eu amo demais a minha mãe, eu amo demais meu pai, eu amo demais os meus filhos. Quando a morte recolher qualquer um de nós, como é que vai ser essas afeições? Eu não sei. E justamente por eu não saber, por eu não ter essa certeza, eu tenho medo da morte. Ora, todas as conquistas que eu tive, os valores, eu não sei o que vai acontecer depois da morte. Será que eu vou continuar sendo essa mesma pessoa? Vou continuar com esses valores que eu levei anos para conquistar? O respeito, por exemplo, das pessoas. Será que eu vou conseguir ter isso? É uma incerteza. E por eu estar incerto quanto a isso, eu prefiro repelir a morte. Todos os conhecimentos que eu adquiri, eu fiz uma faculdade, o que vai acontecer com esse conhecimento? Eu não sei. Então, se eu não sei, eu prefiro o quê? Não enfrentar a morte. E com isso nós vamos temendo a morte. E como a gente já falou, inclusive lendo e estudando outras obras, fraternidade, solidariedade e a própria caridade, elas perdem completamente o sentido. Então, o que o temor da morte nos faz? Ou por que nós tememos? Por conta dessas incertezas e desconhecimentos. Outro motivo listado por Kardec, o terceiro, aqui neste capítulo, para levar as pessoas a terem medo da morte, o desespero. Quando eu tenho certeza de que eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu cumpri tudo aquilo que eu precisei cumprir, e o próprio André Luiz nos fala,
também, o irmão Jacó no livro Voltei, ele deixa isso muito claro, que nós podemos mais ou menos adotar esses números como parâmetro. 30% dos espíritos que reencarnam, apenas 30%, conseguem cumprir 30% do programado. Só 30% conseguem cumprir 30%. Nós temos um número reduzidíssimo daqueles que conseguem cumprir integralmente. E mais de 60% não chega nem a 30% do programado. Então, eu vim para fazer determinadas coisas, não tive como fazer, eu vou ter, claro, um medo de retornar. Por quê? Porque eu vou me deparar com essa verdade. Então, intuitivamente ou inconscientemente, eu vou ter medo da própria morte. Tem um livro bem interessante, Contos e Apólogos, tem história lá de... Eu esqueci o nome do título da história, mas é Contos e Apólogos. João Mateus. A história de João Mateus, o Chico conta. O que é este medo da morte, principalmente pelas oportunidades perdidas. Também, esse desespero, nós podemos trazer um segundo, vamos assim dizer, subparte, que é o desespero pela perda das conquistas materiais. Boa parte das pessoas tem medo da morte, por quê? Porque vai perder tudo aquilo que conquistou, todos os bens conquistados. Gente, conquistou esses bens que nós conquistamos. A gente já sabe, todos nós, posso usar essa expressão com muita tranquilidade. Nós vamos levar alguma coisa de bens materiais para o outro lado? Com certeza não. Nós não vamos levar casas, não vamos levar terrenos, não vamos levar fazenda, nem carros, nem roupa. Nós não vamos levar nem o nosso corpo material. E é lógico, isso vai batendo um desespero em nós, que acaba fazendo o quê? Intuitivamente eu tenho medo da morte. Por quê? Porque eu vou perder tudo isso que eu conquistei. Não, eu quero ficar aqui ligado e vinculado a isso. Veja, está relacionado com o próprio apego. Mas esse desespero faz com que nós, infelizmente, ainda fiquemos com mais medo, da própria morte. Um outro detalhe que Kardec lista. Veja, Kardec vai listando diversos tópicos para nos mostrar e, sobretudo, explicar o porquê temos medo da morte. Também a falta de conhecimento sobre a alma. Gente, o que é a alma? A gente não sabe. Até então nós podemos dizer que é uma chama, é uma centelha, é um átomo. O que é a alma? A alma propriamente dita, ou esse espírito, essa essência, o princípio inteligente criado por Deus. Nós não sabemos. Então, minha mãe partiu para o plano espiritual. Como é que eu vou conseguir ter um sentimento por um átomo? Um sentimento por uma centelha? Um sentimento por uma chama? Mas veja, isso está lá no nosso inconsciente bem profundo. Mas que faz com que nós tememos a própria morte. Agora não, já antecipando um pouquinho, como diz Kardec, antecipando aquilo que pode nos ajudar a eliminarmos essas dificuldades. Hoje nós sabemos que a alma ainda permanece com um corpo espiritual, com um envoltório. Ela não perde completamente essa sua estrutura que a envolve. Então fiquem tranquilos. Mas Kardec coloca, como nós não sabemos o que é alma, nós temos esse desconhecimento e essas incertezas, então isso faz com que muitas pessoas se voltem para o positivismo, ou seja, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso abraçar, aquilo que os meus sentidos podem avaliar e tocar. Outro item que Kardec cita justamente para explicar o porquê nós temos medo da morte. Religiões e a nossa própria infância. Como é que foi a nossa infância, essa nossa fase de crescimento? Como é que ela foi? Gente, na infância, eu garanto que muitos de vocês devem ter ouvido determinadas frases, como, cuidado que Deus castiga. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Fulano fez isso e tal, está condenado ao inferno eterno. E aí vem muitas outras coisas que nos faziam temer a própria morte.
Porque a maioria das vezes nós éramos chamados a atenção pelas coisas ruins e negativas que fazíamos. Nós não éramos elogiados pelas coisas boas. Aliás, ainda hoje nós não elogiamos os outros pelas coisas boas. Olha, você vai para o céu, viu? Você é tão bonzinho. Não. Nós mais ouvimos coisas negativas a respeito daquilo que nos aguarda depois da morte. Então, é claro, eu não vou enfrentar a morte. E as próprias religiões, sobretudo ocidentais. A gente sabe que as maiores religiões que existem no mundo são a dos muçulmanos, mas o catolicismo vem em segundo ou terceiro lugar. E a gente sabe que o catolicismo sempre pregou céu, inferno ou purgatório. Se tudo der certo, sobre o céu, eu quero encerrar com um poema que o Dr. Eliseu traz no seu livro O que é Deus. Logo, logo eu já mostro até a capa para vocês. Como é que é bem interessante este poema que ele traz chamado Juízo Final. Mas até mesmo o próprio céu, ele vai trazer para nós uma incerteza. Gente, como é que poderia eu estar no céu e alguém que eu muito amei aqui na terra está lá no inferno? Como é que eu conseguiria viver como um anjo esquecendo de tudo e de todos? É o que fala esse poema. O purgatório, eu estarei num lugar que eu não sei por quanto tempo, eu vou ficar lá dependendo da oração de outras pessoas, que outras pessoas celebrem missas para mim, para que eu possa sair e deixar aquele lugar para ir para o céu. Ou o próprio inferno. Claro que isso vai fazer com que todos nós tememos a morte. A gente só ouve falar de sofrimento. Os que vão conquistar o céu são bem poucos. Então isso também, segundo Kardec, faz com que todos nós venhamos a desenvolver este medo pela morte. Depois, outra coisa interessante. Como nós vemos e enxergamos a morte hoje? Quando vocês vão no cemitério, o que vocês veem? Alegria? Festa? Satisfação porque alguém cumpriu a sua tarefa, como às vezes acontece em alguns povos orientais? Algumas culturas orientais? Não. A morte, principalmente aqui no Ocidente, ela está vinculada a sofrimento, a dor, a choros. São só coisas tristes que nós vemos nos velórios. E você vendo só coisa triste, como é que você pode falar assim, nossa, a morte é algo maravilhoso? Não tem como. E é claro, a gente vai desenvolver o quê? Ainda que inconscientemente, este medo da própria morte. Só coisa triste, só coisa que vai aterrorizando a gente e as pessoas. Então, não dá, infelizmente, para nós mantermos essa postura, ou mudar a nossa postura. Nós temos medo da morte, Kardec lista esses itens, talvez vocês podem apresentar algum outro, mas que nós precisamos refletir justamente sobre isso. E eu acho que Kardec foi muito feliz nesses tópicos que ele colocou, estipulando para nós o porquê. E não sei se vocês conseguiram se encaixar dentro de alguns desses tópicos, fazendo essa autoanálise. E talvez fazendo o questionamento, eu tenho medo da morte? Se todos nós temos medo da morte, por que eu tenho medo da morte? Será que eu consegui me encaixar num desses itens? Mas isso é algo para nós fazermos uma reflexão íntima. Tentar realmente descobrir aquilo que está lá dentro de nós. Não se preocupe, ninguém precisa saber, apenas nós. E se nós conseguirmos nos encaixar nisso ou num desses tópicos, a gente vai ver como que aí realmente a espiritualidade conseguiu ser bem abrangente naquilo que diz respeito a essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Bom, mas avançando, nós podemos dizer, porque Kardec traz ali junto, o que nós podemos então fazer para perder o medo da morte? Para perder o medo da morte, ele vai dizer, rebatendo esses tópicos. Primeiro, o conhecimento. O desenvolvimento da certeza. Ou desenvolvimento da fé, como nos explica Emmanuel. Só posso dizer que tenho fé quando deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Eu sei de quê? Por exemplo, eu sei da vida futura. Eu sei que existe uma vida e que nada, ou que as coisas não se acabam, não terminam com a morte, com o túmulo. Existe uma vida.
Isso é algo consolador e eu vou ter que enfrentar. Se existe uma fatalidade, é justamente a própria morte. Todos nós vamos passar por ela. Outra coisa, a lei do progresso. O progresso é uma constante na nossa existência. Por que o progresso é uma constante na nossa existência? Justamente porque nós não podemos conceber essas diferenças que existem entre nós sem um progresso. Imagine, morre um selvagem e morre um cientista. Como é que nós poderíamos depois levar todos eles para o mesmo lugar? Será que não existe aí algo diferente, uma compensação? Será que o selvagem vai ficar sempre selvagem, não vai desenvolver os seus ensinamentos? Lei de ação e reação, da mesma forma, tá? Realmente, o que você comentou, Alessandro, tá certinho. Eu deveria até ter falado no início, quando a gente falou desse instinto natural, um instinto de sobrevivência, que a gente vai estudar quando estivermos estudando a lei de conservação no Livro dos Espíritos, também vai falar mais alto. Esse instinto de sobrevivência justamente para contrabalançar o nosso esse desespero também de passar para o outro lado. Muito bem lembrado e que eu acabei esquecendo. Realmente, tá? O instinto de sobrevivência também é fantástico e Kardec coloca. Foi esquecimento meu aqui na hora de passar para vocês. Mas, voltando, outra coisa que a gente precisa fazer para perder o medo da morte é começar a conhecer a lei de causa e efeito. Quando a gente começa a desenvolver essa certeza de que ação e reação, causa e efeito, eu vou trabalhar bem no meu presente para conquistar melhor o meu próprio futuro, ou para ter coisas melhores no futuro. Outra coisa, para nós não perdermos aqui muito tempo, desapego à matéria. Se nós sabemos que a matéria ela é temporária, existe um prazo de vida útil para a matéria, a gente tem que aprender a se desapegar. Desapego não é abandono, não é menosprezo, não. Desapegar é simplesmente dar a ela o seu devido valor. Em todos os sentidos. Nós vamos ver também na sequência dos estudos, sobretudo no Livro dos Espíritos, até as nossas relações pessoais. As relações pessoais, elas também passam por este processo de apego e desapego. E com isso, juntamente com esse desapego, Kardec ainda vai falar, a gente precisa aprender a cultivar sentimentos. Porque o apego, vocês vão ver, ele está muito relacionado com as paixões. Vou abrir um parênteses. Quando nós estivermos estudando, por exemplo, o livro A Gênese, no 3º capítulo, no item 10 da Gênese, Kardec vai falar o seguinte: a origem de todos os vícios, e aí a gente pode colocar egoísmo, orgulho, vaidade, está justamente nas paixões. E ele diz que as paixões nada mais são do que um recrudescimento deste instinto de conservação que a gente desenvolve. Ou, eu costumo dizer, uma falsa interpretação que nós temos da lei de conservação, que bate justamente com isso que o Alessandro aqui nos lembrou e a Avelino também colocou. A questão do instinto de sobrevivência. Nós temos, falando muito alto dentro de nós, essa conservação e essa sobrevivência, o que infelizmente acaba nos colocando justamente apegados à matéria. E quando a gente passa a trabalhar a conquista dos sentimentos, por isso que Cristo veio e a sua lei pode ser resumida no amor. O amor, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está justamente no ponto central dos sentimentos. É justamente para nos mostrar que, cultivando e conquistando os sentimentos, nós vamos nos livrar de tudo isso que faz. Hoje, temos medo da morte, que é o tema central da nossa existência. Sim, o Mateus perguntou aqui, com certeza, não só, Mateus, que a vida corporal é um ensaio para o espiritual, e inclusive muitos espíritos dizem, através de obras psicografadas, que nós ensaiamos todos os dias, não somente na vida corporal, mas, por exemplo, quando você está dormindo durante o sono,
o espírito se desprende do corpo, aí você faz um ensaio, podemos assim dizer, in loco. É como se você estivesse fazendo um estágio. Aqui você vai aprender tudo. Quando você dorme, o espírito se desprende, você vai fazer um estágio no mundo espiritual e depois, quando terminar a sua vida física, quando você passar pela morte, aí você simplesmente vai dar sequência ao que você fez, em especial nesses estágios durante o sono. E é claro, em consequência daquilo que você também desenvolveu durante a vida corporal. Tá? Então, realmente estamos ensaiando. E o Chico também dizia, a gente precisaria aprender a viver cada dia como se ele fosse o último dia da nossa vida. Tá? Como se fosse o último. E aí a gente vai simplesmente tendo uma visão diferente. Um outro detalhe que Kardec coloca, nós precisamos também ter uma mudança cultural. A gente precisa começar a mudar essa cultura, sobretudo no que diz respeito à morte e ao próprio nascimento. A morte não pode representar o fim de tudo, é desenvolver, vamos assim dizer, começar a espalhar mais essa doutrina, porque Deus é além de tudo isso que nós imaginamos. É tentar difundir um pouco mais essa espiritualidade ou a religiosidade dentro da criatura. E que não há por que ter esse medo da morte. Todas as religiões, sobretudo quando vão trabalhar, por exemplo, na morte, qualquer palavra que um pastor, um padre vai falar para as pessoas, todo mundo fala, podemos ficar tranquilo, ele voltou para Deus. Mas como é que a gente consegue ficar tranquilo? Vamos conseguir ficar tranquilo quando nós começarmos a mudar tudo isso, a conquistar sentimentos, a desapegar, a conhecer realmente essa vida futura e a própria sociedade mostrar para nós algo diferente daquilo que nós estamos acostumados, tá? Sobretudo naquilo que envolve a própria morte. Sugiro aqui depois para vocês, principalmente os espíritos vão ter mais contato com isso, tem o livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que ele vai explicar direitinho como é que é essa fase, vamos assim dizer, quase que terminal e a preparação para o desencarne. E ele pega um grupo de espíritos e espíritos que mereceram todo um auxílio para essa passagem. E vocês vão ver as nuances, diferenças de cada um. O Alessandro até perguntou aqui, paixões seriam igual obsessão? Não. Paixão é justamente aquilo que nós, por conta desse instinto de conservação que nós temos, nós vamos desenvolvendo. É algo pessoal, é algo íntimo, tá? Essa paixão, ela pode até gerar, inclusive, uma auto-obsessão. Mas ela não é em si uma obsessão. Ela, com certeza, pode ser a causa, até por conta da lei de atração, tá? Mas ela não vem a ser uma obsessão. É o início, a origem. Por isso que a gente fala que nós, nesse nosso processo de progresso e evolução, nós temos que aprender a transformar as nossas paixões em sentimentos. Vamos dizer assim, algo mais ou menos nesse sentido. As paixões é aquilo que a gente vai desenvolvendo, principalmente através de instintos e deste apego, para depois nós avançarmos para os sentimentos. E é claro que as paixões, sim, elas podem atrair obsessões ou a própria auto-obsessão. Enfim, para nós fecharmos este nosso raciocínio, tem o título no final deste capítulo 2, onde Kardec vai perguntar por que os espíritas não temem a morte. Aqui eu só queria chamar a atenção de vocês para uma questão. Quando Kardec fala porque os espíritas, para mim, ele está tratando espíritas como ele coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, para mim, Kardec colocou esse título e colocou espíritas, mas aqueles espíritas realmente transformação e esforços. Porque se a gente for trazer para os espíritas de hoje, aí talvez eu acho que Kardec deveria mudar até esse questionamento, né? Por que os espíritas deveriam não ter medo da morte? Porque infelizmente nós ainda não podemos nos considerar verdadeiros espíritas. Por quê?
Porque muitos estamos espíritas apenas e tão somente por estarmos filiados à doutrina espírita. E só por estarmos filiados à doutrina espírita não significa que nós somos espíritas. Porque ele se reconhece pela sua transformação. E aí, é claro, quando o espírita ainda não chegou nesse processo, nesse ponto da transformação, ele vai ter medo da morte. Aliás, vocês podem fazer uma pesquisa, aqueles que estão aqui que são espíritas, façam uma pesquisa no meio dos espíritas e perguntem para as pessoas, vocês têm medo da morte? Para os espíritas. E aí vocês tentem encaixar depois naqueles tópicos que Kardec colocou e que eu falei, e lembrando daquilo que o Alessandro e a Eveline lembraram aqui, da questão do instinto de sobrevivência. Garanto para vocês que vai se encaixar em alguns desses itens que Kardec elencou. Então, só esse ponto que Kardec fala, porque os espíritos não temem a morte. Aí é claro, a princípio nós não temos que temer a morte por conta de todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe. Hoje os espíritos vieram e mostraram para nós que existe uma vida espiritual. Como que é essa vida espiritual? Como que é este corpo de carne? Vocês podem pegar depois, tem diversas obras. Chico Xavier tem poemas de Alta de Souza e Antero Quintão. Antero Quintão, inclusive, ele desencarnou através do suicídio. Ele vai contar para vocês como é que foi, porque o apego à vida material dele era tão grande que fez com que ele sofresse. Nós vamos ver na segunda parte do livro Céu e Inferno diversos depoimentos de espíritos que vão mostrar isso para nós. Então por isso que Kardec fala, quando a gente tem acesso a esses conhecimentos e essas informações, a gente não tem por que ter medo da própria morte. E é exatamente essa a nossa proposta, apresentar a todos vocês, espíritas ou não, estes conceitos, esses conhecimentos, para que vocês possam ir trabalhando justamente para perder o medo da morte. Perder o medo da morte, repito, não é querer avançar para a morte, aí é suicídio. Não. Instinto de sobrevivência ainda permanece. Mas perder o medo de retornar à pátria espiritual. Ok? Só para ilustrar, e eu falei quando está no finalzinho, eu queria fazer questão de ler para vocês, mas também aqueles que são espíritas e para aqueles que não são, tem esse livro aqui do Richard Simonetti, que é um livro até interessante. Quem tem medo da morte? Depois vocês dão uma lida. Richard Simonetti tem uma linguagem muito simples e fácil e clara para mostrar para nós que nós não precisaríamos desenvolver este medo da própria morte. Tá? É um livro bem interessante e gostoso. Vocês viram, até eu tenho, depois alguém que quiser, a gente pode emprestar. E tem um outro livro que eu falei para vocês, que eu vou terminar a nossa exposição com a leitura dessa poesia, que é muito interessante, que nós vamos inclusive utilizá-lo também para estudar o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre Deus, que é este livro aqui de Eliseu Florentino da Mota Júnior, que é Deus, tá? Uma pesquisa fantástica que ele fez. Mas só para vocês verem, eu vou ler aqui uma poesia, ela é curta, do Benedito Godoy Paiva. Esse autor aqui, ele tem uns livros também fantásticos. Ele mexe, inclusive, cutuca muita ferida de muitas pessoas. Mas veja que interessante o que ele coloca nessa poesia chamada Juízo Final, sobretudo por conta dessas questões que a gente falou ali envolvendo religião e a nossa própria infância. E eu acho esse poema maravilhoso. E ele é assim, ó. Sentado, o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso em que vão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu. O da esquerda, averno. E Satanás, ao canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno,
poupe do inferno o pobre do rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e o óculo ajustando a ponta do nariz. O olhar dirige então a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades mil, porém teu filho mal irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho, a repartir contigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno a sua queimadura. E deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor representa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo este teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o estupefacto olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Gente, eu amo, adoro esse poema, ele é fantástico, mas é só para a gente ver o que, infelizmente, nós acabamos construindo. Desculpe mais uma vez, nós temos ultrapassado o nosso tempo. Agradeço a todos vocês a paciência, as energias e as vibrações. E até o nosso próximo estudo. Fiquem todos em paz e com essa paz de Jesus. Que assim seja.